Tá, vamos aqui alguns outros. Você chegou a analisar alguns protestantes, como Rodrigo Silva e Iago Martins? Tá, o Rodrigo Silva e o Iago Martins... Iago Martins eu não vejo tanto, não me interessa muito. Acho que o Iago Martins, ele no geral, ele argumenta muito partindo de uma premissa que eu discordo, que é só a escritura, né? Então, eu não preciso necessariamente fundamentar todas as minhas ideias na Bíblia, eu posso ter outros princípios. Não estou reduzindo a sola escritura a isso, né? Eu sei que vai ter sempre os comentários, não, mas sola escritura não é isso e tal. Mas, enfim, existe um certo vício de pensamento de partir do pressuposto da sola escritura para argumentar com pessoas que não têm esse pressuposto. Então, isso é uma coisa que eu também comento bastante, porque numa discussão, quando você quer convencer alguém, você sempre vai partir dos comprometimentos do seu oponente para convencê-lo. Você vai construir um argumento em que as premissas do seu oponente concorda e a conclusão do seu oponente discorda. E aí, quando você apresentar as premissas e mostrar como essas premissas implicam na conclusão, você vai convencer o seu oponente. Esse é basicamente o modus operandi da argumentação, da discussão. Então, quando você vai discutir com um católico, sendo protestante, você parte de uma premissa que o seu oponente católico não concorda, a sua argumentação é fraca. Ela não faz sentido. Certo. Você não vai conseguir convencer nunca ele. No caso do Rodrigo Silva, eu acho que ele também tem um papel muito importante de divulgação assim, do cristianismo, como apologética cristã, de modo geral. Mas ele foca muito em uma argumentação mais materialista, em provas científicas, de dados bíblicos. Arqueologia, isso. Não que isso seja um problema, acho que é uma característica de argumentação dele, mas, digamos, é o escopo dele. Ele age dentro desse escopo e é isso que ele faz. Você não vê muita argumentação metafísica, e geralmente quando ele entra em argumentações mais metafísicas, ele comete alguns equívocos. Eu até analisei uma prova que ele fez de Deus num podcast, acho que foi o Flow, no meu canal, que eu mostro os problemas dessa prova metafísica dele. Qual que era a prova metafísica? Não lembro. Não me recordo. E falando em prova da existência de Deus, como é que você avalia? Pela lógica, melhor dizendo. Inclusive, eu aproveitar para comentar de um outro podcast que eu fui acho que faz mais de um ano já. Foi o podcast do Petri, né, no A Deriva. Eu tive lá também. Tive logo depois de você. Sim. Foi isso mesmo. E naquele podcast o Petri me pergunta, né, se existe uma prova. E aí vem os problemas do corte. Porque o que eu tava comentando ali? Ali eu tava comentando sobre como foi a minha conversão e qual foi o argumento que, à época, com 14 anos, me convenceu de que Deus existia. Antes você era ateu? Eu era um agnóstico. Tá. Um agnóstico. E eu estava comentando que era justamente as vias de Santo Tomás, né? Somente as duas primeiras, que eram as que eu mais conseguia compreender à época. Então, portanto, eu não estava provando Deus, né? Não estava tentando convencer a audiência de que Deus existia. E nem tampouco estava dizendo que a prova estava certa. Eu estava mostrando o que, à época, me convenceu. Hoje mesmo eu não tenho uma opinião definitiva sobre o assunto. E nem me preocupo em ter, porque a minha crença é baseada em fé. Não depende de uma prova racional. Isso, inclusive, é uma coisa que as pessoas acham que é contraditória. Mas isso é por si mesmo uma falácia. Porque não necessariamente você precisa ter uma prova para acreditar numa coisa. Inclusive, isso é um pressuposto que ninguém adota na vida cotidiana. Então, dá mais exemplos aí da vida cotidiana. A própria pretensão de exigir que os outros tenham provas para tudo o que eles acreditam é uma pretensão... Enfim, não faz sentido. Sei lá, você tá com sede. Você não precisa de uma demonstração formal de que você deve beber água para matar sua sede. Seu instinto é beber água, você vai e bebe e pronto. Entendeu? Então, coisas básicas do cotidiano, a gente não exige provas para isso. Né? A gente não depende de provas para acreditar que a sua mãe é a sua mãe. Você não precisa de provas para crer. Sim, verdade. Em tudo. Faz todo sentido isso. Inclusive, evidências empíricas são suficientes para algumas coisas. Então, sei lá, eu não preciso de uma prova para crer que a minha esposa está sentada ali. Eu vejo ela, eu sei que ela está sentada ali. Então, isso é um vício... Não é nem um vício logicista, mas um vício racionalista, talvez. De pensar que para tudo você precisa de uma prova. Não, isso não é ser lógico. Isso não é ser lógico. Então, assim, eu particularmente, eu não tenho tanto afeição quanto eu tinha na adolescência por provas de Deus. Eu não tenho uma posição definitiva se é possível provar Deus ou não.
né? Ah, você acha que não? Achei que você, como lógico, entendesse que as 5 vias de São Tomás estaria correto. Eu não tenho certeza que elas estão corretas. Eu acho bem razoável que elas estejam. Elas me parecem bastante razoáveis, mas eu nunca... Por exemplo, eu penso que assim, para você conseguir ter uma opinião relevante sobre alguma coisa, você precisa ter pelo menos a humildade de conhecer o que os outros grandes nomes falaram sobre essa coisa. E eu sei que existe, por exemplo, uma crítica de Kant a essa pretensão de provar Deus. E eu não tô por dentro da crítica de Kant, eu não tenho muito... Eu tenho interesse, mas não um interesse imediato para agora de estudar a filosofia de Kant. Então, eu não cheguei a estudar mais profundamente, estudar o que os críticos dizem sobre as provas de Santo Tomás para poder dizer, não, cravar que Santo Tomás provou a existência de Deus. Mas me parecem argumentos muito... Principalmente a primeira e a segunda via, me parecem... E a quarta via também, que é a via dos graus de perfeição, me parecem argumentos muito bons. São argumentos muito coerentes. Agora, uma prova, uma demonstração, não sei. Precisaria pensar mais sobre isso. Estou surpreso de você falar isso, mas tudo bem. E de outros cientistas aí, você querer analisar aqui? Sacani, Pirula, biólogos e tal. Tá. O Pirula e o Sacani, eu acho que o principal problema que eles têm na argumentação também é um vício de pensamento, que é o vício cientificista. É mais ou menos o que a gente falou sobre Iago Martins e protestantes de modo geral, muitos protestantes, não todos, com relação aos cientistas. Então, o vício cientificista é basicamente uma tendência a pensar que para algo ser verdadeiro, ele deve ser cientificamente provado, que é aquele racionalismo que a gente falou basicamente, só que aplicado à ciência. E que, por conseguinte, se algo não é verdadeiro, se algo não é cientificamente provado e se algo não é verdadeiro, ou você não pode crer nisso como verdadeiro. Esse é o vício, basicamente, que está muito pressuposto de forma inconsciente, principalmente no pensamento do Sacani e do Pirula. Então, eles estão sempre, constantemente... Você vê, por exemplo, tem um corte do Guilherme Freire com o Sacani. Se quiser, dá até para pôr o corte, vocês que sabem. Mas, fundamentalmente, o que acontece ali é que o Guilherme Freire está tentando provar metafisicamente que Deus existe. E o Sérgio Sacani, todas as objeções dele são mais ou menos de alguém que está pensando, bom, mas isso não é uma prova científica, então não posso acreditar nisso. Ou seja, é um pressuposto inconsciente de que para algo ser verdadeiro tem que ser cientificamente provado. Isso não é necessariamente verdadeiro. Eu mesmo tenho um vídeo no canal, que é um pouco mais antigo, em que eu demonstro por que o cientificismo é um posicionamento inconsistente. É um posicionamento autocontraditório. Se você quiser comentar, pode comentar. Fundamentalmente, a ideia é... A tese cientificista, por excelência, é de que uma coisa só pode ser verdadeira ou só pode ser assumida como verdadeira se ela for cientificamente provada. Ora, essa própria afirmação não é cientificamente provada. Então não pode ser verdadeira, segundo ela mesma. Isso daí é uma tautologia. Exato, é inconsistente. Consistente. É inconsistente. É verdade, né? O fundamento da ciência não está nela, né? Sim. E esse povo não consegue perceber isso ou não quer perceber, né? Você olha as principais demarcações do que é uma proposição científica, de Popper, verificacionismo, segundo nenhuma dessas demarcações, essa proposição é uma proposição científica. Então, simplesmente é anticientífica. O que você acha do Karl Popper? Bom, a única coisa que eu conheço dele é o critério da falsibilidade lá, né? Esse critério me parece totalmente ilógico. Uma época eu cheguei a estudar por causa de um trabalho, muito tempo atrás, mas eu vi na época eu tinha escrito um texto justamente para atacar esse princípio, coisa que faz muito tempo. O que você acha desse princípio? A ideia de que uma proposição, para ser científica, ela tem que ser falseável, né? Então, você diz uma afirmação, por exemplo, como existe um bule de chá vagando pelo espaço. Não é uma proposição científica porque ela não pode ser falseada. Não tem como você provar que não existe. Você consegue provar que existe. Se você vê você prova que existe. Você não consegue provar que não existe, né?
E aí você tem a dificuldade com... Aí você tem, por exemplo, proposições totais, né? Você diz, todo homem é mortal. Você consegue refutar essa proposição se você encontrar pelo menos um homem que não seja mortal. Você consegue... Seria uma proposição falseável. Então, proposições totais como essa entram como proposições científicas. Isso seria um critério superior, né, ao critério do verificacionismo, justamente por isso. Porque o critério do verificacionismo do Wittgenstein, você precisa... Você não consegue verificar uma proposição total. Você não consegue provar que todo homem é mortal. Então não pode ser uma proposição científica. Então resolve alguns problemas, mas tem outros problemas. Certo. Você vai passar algum outro corte ou não? Senão a gente vai para as perguntas. Deixa eu ver os capítulos que tem aqui. Ó. Passa só o mouse por cima da timeline. Pode passar. Potenciato. Sequência causal. Ato anterior. Mecânica... isso aí, ó. Antes desse picozinho aí. Pode ser aí. Curso, ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. E se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter P e A, para atualizar a potência, eu preciso ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser estritamente material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos, ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior na tabela àquilo que é espacial e àquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal. Aí é a quântica, né? Mas mesmo a quântica... é mecânica quântica. Mas mesmo que você... Sim, a mecânica quântica tem tudo a ver com isso. Mas veja que mesmo que eu insira vários elementos, todos os elementos que estão em movimento, eles vão me voltar para uma causa que tem que necessariamente não estar em movimento. Por quê? Se essa causa está em movimento de qualquer nível, e a mecânica quântica claramente está em movimento em vários aspectos, se essa causa está em movimento por qualquer nível, eu novamente volto a PA. Portanto, eu volto a necessidade de A para ocasionar a transposição de P para A. Como eu necessariamente preciso de A anterior para a transposição de P para A, em outras palavras, eu preciso da atualização dos movimentos, o ato original, que é o primeiro, ele não pode, por definição, estar em movimento. Porque se ele estiver em movimento, só para ver de novo. Pode deixar rolando, só para eu vendo. Porque ele demanda um ato anterior, então ele não é o primeiro. Então, se a partir do momento que eu introduzir qualquer... Mas tem esse primeiro? Essa que é a pergunta. Esse primeiro, ele é pela sequência... Ele existiu? Será? Não é que ele existiu. Em termos do que a gente está falando, todo Mas em termos da física, eu digo. Em termos da física, a gente não está fazendo análise física. Pode pausar. Então, vejam que aqui ele já está reduzindo a questão a uma questão física, né? Então, aquele exato vício de pensamento. Então, deixa eu retraduzir tudo que você me disse para a física. Ok, mas aí você está pressupondo que só pode ser verdadeiro o que é físico. Isso é um pressuposto que não necessariamente é verdadeiro. Na verdade, o que se está em discussão é justamente sobre esse pressuposto não ser verdadeiro. Então, você não pode assumir isso aí numa discussão que pretende justamente refutar isso aí. Então, é fundamentalmente isso. Porque é um pensamento materialista, né, que exclui a metafísica, né? Sim. Mentalidade pós-iluminista que infelizmente triunfou no mundo, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.